Oi, pessoal. Então, vamos dar início agora aos exercícios do capítulo 6 sobre a topologia em R, né? Então, basicamente, aqui nessa parte, a gente vai estar estudando um pouco sobre as naturezas dos conjuntos, sobre esse espaço, né? Sobre R, os reais. Então, o primeiro exercício vai ser esse exercício 2, que fala para a gente provar o seguinte. O limite de xn é igual a A, se e somente se, para todo aberto A contendo o ponto Azinho, vai existir um n0 natural, tal que para todo n maior do que n0, isso implica que xn está em A. Quem que é xn, primeiramente? Xn é uma sequência. Então, a gente está dizendo que se o limite de uma sequência é igual a um A, então qualquer conjunto aberto que tem esse ponto A, em algum momento essa sequência entra dentro de A e não sai mais. É isso que está querendo dizer aqui. Então, em algum momento, né, a partir de um xn0, todo número após esse valor dessa sequência vai estar dentro daquele conjunto A. Como é uma estrutura de C e somente C, a gente precisa mostrar tanto a ida como a volta. Mas antes, vamos entender o que é um conjunto aberto. Eu acho que, primeiramente, para a gente entender o que é um conjunto aberto, vou pegar aqui um intervalo aberto, que é basicamente o que a gente está mais familiarizado aqui no R, né? Mas os conjuntos abertos não necessariamente são somente os intervalos abertos. Mas para a gente entender um pouco a ideia, vou pegar esse intervalo aberto. Então a gente tem aqui um conjunto aberto A, azul, né? É um intervalo aberto. E a gente vai dizer que um Azinho é um ponto interior de A, ou seja, né, Azinho pertence ao interior de A, se a gente consegue obter um intervalo centrado que está inteiramente contido dentro desse conjunto. Olha só, perceba que se eu pegar aqui a gente pegou um epsilon maior do que zero. Se eu pegar um epsilon maior ainda, por exemplo, aqui, né, e pegar esse intervalo centrado, perceba que aqui tem pontos que não estão em A. Mas esse intervalo vermelho existe. A gente consegue obter pelo menos um epsilon e esse intervalo aberto está inteiramente dentro do conjunto A. Então, quando isso acontece, a gente diz que esse ponto é um ponto interior de A. Perceba que nessa ocasião, A poderia ser até um intervalo fechado. Então, o intervalo fechado também tem um interior. Aqui nesse caso, A também está no interior desse intervalo. Mas por que eu peguei já o intervalo aberto? Porque a gente vai dizer que A é aberto se somente C, todos os seus pontos são pontos interiores. Ou seja, se A é igual ao seu próprio interior. Se todos os seus pontos forem seus pontos interiores, ou seja, não tem nenhum ponto aqui, ó, sei lá, digamos que aqui está fechado. E qualquer valor que a gente pegar, qualquer intervalo centrado, sempre vai ter essa parte aqui que não está aqui dentro, né? Ou seja, aí a gente teria que o A não seria aberto. Mas visto que todos esses pontos são pontos interiores de A, a gente diz que A é aberto. Em outras palavras, um ponto interior, né? Novamente, aqui eu disse um intervalo centrado em A. Só que quando a gente fala desse intervalo centrado em A, a gente está dizendo o seguinte: existe um delta maior do que zero, tal que esse intervalo está em A. Ou seja, né? A menos epsilon, que é esse ponto aqui, A mais epsilon, que é esse outro extremo aqui, está contido, está inteiramente contido, ou pode ser igual, né, ao conjunto A. Então, isso daqui significa A pertencer ao interior do conjunto A. Esse intervalo aqui, a gente chama de, por questões de
simplicidade, né, a gente chama de I epsilon em A. Não sei se é isso, é dessa forma que fala, mas esse intervalo aqui, a gente usa essa notação, né? É um intervalo centrado em A com raio igual a epsilon. Aqui essa parte de raio é interessante porque quando a gente está falando no R2, por exemplo, os conjuntos centrados em A seriam bolas, né? Então a gente tem A aqui, uma bola. Esse conjunto aqui ele é um aberto, se para todo ponto vai existir uma bola aqui. Então basicamente a gente poderia estar falando em bolas também aqui em R, mas vamos falar em intervalo porque senão talvez confunda. Essa parte que eu só falei mesmo por curiosidade. Mas vamos lá. A gente também vai estar utilizando a própria definição de limite de sequência, né? A questão aqui é da definição de aberto também, de interior de abertos. E de interior de conjuntos. Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui as definições aqui do lado e vou estar colocando também a definição da convergência de uma sequência, né? São ferramentas que a gente vai utilizar. Ou seja, se A é limite de uma sequência, então para todo epsilon maior do que zero, existe um natural n0, tal que para todo n maior do que esse natural, vai implicar que isso acontece. Ou seja, né, em algum determinado momento, xn, a sequência vai entrar dentro do intervalo centrado em A e não vai sair mais. É isso que a gente está querendo dizer. Então vamos mostrar primeiro a ida. Então, para mostrar a primeira ida, a gente tem o quê? Que limite de xn é igual a A. Por outro lado, a gente vai pegar os abertos que contêm A. Ou seja, né? Como é um aberto, então todos os seus pontos são interiores a A. Em especial, o ponto Azinho. E todos esses abertos que a gente está querendo são abertos que têm esse Azinho. Isso é, né? A é um ponto interior de Azão. Mas o que significa um ponto ser interior de um conjunto? Vai implicar que vai existir um intervalo centrado contido inteiramente no conjunto. Certo. Agora, utilizando a definição de limite de sequência, como a sequência xn converge para A, para esse epsilon aqui, a gente tem que vai existir um n0 que acontece isso. Certo. Agora a gente vai usar as propriedades de módulo aqui. Então, usando as propriedades de módulo, a gente tem que o menos epsilon é menor do que xn menos A, é menor do que epsilon. Agora, passando A para os dois lados da desigualdade, a gente tem que A menos epsilon é menor do que xn, que é menor do que A mais epsilon. Ou seja, xn está dentro desse intervalo aberto aqui. Porque se xn está aqui dentro, então significa que é maior do que A menos epsilon e ao mesmo tempo é menor do que A mais epsilon. Isso quer dizer que xn pertence a menos epsilon, A mais epsilon, que está contido em A. Ou seja, xn está em A, para todo n maior do que n0, né? Então, tá. E é exatamente o que a gente queria mostrar. Vai existir n0, tal que para todo n maior do que n0, x vai estar lá dentro. Agora a gente precisa mostrar a volta. Eu vou apagar aqui essa parte para sobrar mais espaço e a gente vai mostrar a volta. Então, o que a volta vai nos dizer, né? A volta vai ser o seguinte, a gente vai ter como hipótese essa segunda parte aqui. Então, para todo aberto que contém o Azinho, então vai existir um natural n0, tal que para todo n maior do que esse número, a sequência está dentro de A. Ou seja, em algum momento, a sequência xn vai entrar dentro do conjunto A e não vai mais sair. Agora a gente quer mostrar que o limite dessa sequência é igual a A. Como a gente está dizendo que essa propriedade vale para todo aberto, em especial, se a gente tomar os intervalos centrados em A aberto, ou seja, né, a gente tem A, então os intervalos centrados em A vai ser A menos epsilon e A mais epsilon.
é epsilon, epsilon. Em especial, tem que valer para esses intervalos também. E vai ser isso que vai ser interessante para a gente. Vamos ver o porquê. Então, vai valer para os intervalos abertos e centrados em A, que é da forma A menos epsilon, A mais epsilon, com epsilon um valor positivo. Todo conjunto com essa cara é aberto e tem A. Então, a gente tem que... Isso daqui vale. Ou seja, existe N0 natural, tal que, para todo N maior do que N0, a gente tem que a sequência, a partir daí, pertence a A. Mas quem que é A? A é esses intervalos. Agora a gente vai fazer um caminho de volta do que a gente fez na parte da ida, né? Ou seja, se x pertence dentro desse intervalo, então a gente tem o quê? Que x é maior do que A menos epsilon e ao mesmo tempo é menor do que A mais epsilon. Ou seja, passando A para cá, a gente tem que menos epsilon é menor do que x menos A, que é menor do que epsilon. E isso nada mais é do que o módulo de x menos A é menor do que epsilon. Aqui é xn, gente. Desculpa. A gente está falando de sequência. Ou seja, a gente tem que vale para todo epsilon dessa forma. Então, qualquer epsilon a gente vai ter os intervalos abertos que tem o raio igual a epsilon. E assim a gente vai conseguir obter um N0 natural, tal que isso daqui vai acontecer. Isso significa que o limite de xn é igual a A, como a gente queria mostrar. E assim fica mostrado o exercício 2. No próximo exercício a gente vai estar falando um pouco sobre conjuntos fechados. E até lá.